As questões de física agora. Vamos fazer as 5 de física uma atrás da outra. Vamos lá. Questão 36. Ele falou dirigível, estrada, motorista, teve de parar no automóvel devido à interrupção do tráfego. Vamos lá. Pergunta então. Do momento que o automóvel deixa o repouso até o momento que ele atinge a velocidade máxima, qual que é a distância percorrida por ele? Vamos lá. Se ele está dando um gráfico de velocidade por tempo, a área do gráfico nada mais é que o nosso querido ΔS, que é o que a gente quer saber. Então ele quer do automóvel, a partir do momento que ele deixa o repouso, que é aqui, até o momento que ele atinge a velocidade máxima, que é aqui. Lembrando que aqui vai ser 30 o valor e aqui 90. E tem mais um detalhe aqui. Lembrando que a resposta todas são em metros, ou seja, a velocidade tem que ser em metros por segundo e o tempo em segundos. O tempo já está em segundo, só que a velocidade não. A velocidade está em quilômetros por hora. Opa, então aqui que vem a grande atenção. Porque quando a gente vai fazer a área desse triângulo aqui, que é o que a gente vai ter que saber a área, vamos lá. A base dele tá tudo certo. Vamos fazer aqui mais embaixo. A base dele tá certo, é de 60, não tem problema nenhum. Só que a altura que revela a velocidade de 90 não pode ser 90. Por isso que a gente tem que fazer o quê? Dividir por 3,6. E para quem já sabe, 90 é um número clássico, porque o 90 indica 25 metros por segundo. É só você fazer uma tabelinha. 10 metros por segundo, 36 km por hora. E faz a proporção, dividindo um por 2, o outro dividindo por 2, multiplicando todos os seus múltiplos. Então a gente já sabe que é 25. E aqui vai ser 25 metros por segundo. Agora é só achar a área. Base vezes altura dividido por 2, que vai dar 30 vezes 25. 25 vezes 3 dá 75. Adiciona um zero, 750 metros. Alternativa A. 37. Um andaime à beira lateral de um prédio sem tocá-la, enquanto mantém os profissionais que farão a pintura de parede de um edifício de 20 metros de altura do chão. Acidentalmente, um dos pintores esbarra na lata de tinta, fazendo despencar de uma velocidade inicial nula, ou seja, V0 igual a zero, até atingir o chão. Sendo a aceleração da gravidade igual a 10 e desconsiderando a resistência do ar, a lata de tinta tocará o chão com que velocidade? Ou seja, ele quer saber a velocidade final. É uma situação de queda livre. Se temos uma situação de queda livre, a gente coloca a famosa formulinha do hgt² dividido por 2. Ah, não estou familiarizado. Que formulinha é essa? É a do sorvetão. ΔS é igual a V0t mais at² por 2. A única diferença é que, como a velocidade inicial é zero, tudo isso é zero. E nesse caso, aqui seria a altura do prédio e o A seria a aceleração da gravidade. É a mesma formulinha. Então vamos lá. A altura é de 20, a aceleração da gravidade é 10, t² divide por 2. Passo 2 multiplicando, 40 é igual a 10t². Cortando 0 e 0, a gente descobre que o t é igual a 4, né? O t², logo o t é igual a 2 segundos. E agora ficou fácil. É só jogar na formulinha. Qual formulinha? A é igual a aceleração, é o ΔV por ΔT. Muito simples. Aceleração a gente já sabe que 10. O ΔV é a final menos inicial. Final é o que eu quero saber. E a inicial é 0, pode deixar o V direto. E o tempo que é 2. O V vai ser de 20 metros por segundo. Uma questão super tranquila envolvendo todas essas duas formulinhas. Lembrando que o vestibular ele não vai te dar apenas uma resposta de uma formulinha. Ele vai tentar associar duas ou três. Hidrostática. 3 líquidos ABC estão estaticamente em equilíbrio. Isso é importante lhe falar. Assumindo posições conforme mostrada a figura. Sendo dAdBdC as densidades de cada líquido, qual é a relação entre as densidades que justifica o posicionamento dos líquidos? Lembrando, quem é que tem mais em cima é o que tem menor densidade e o que está mais embaixo é o que tem maior densidade. Simples, uma questão que não tem onde errar. Se o A tem menor densidade, então o A não pode ser menor igual ao B, e nem o A igual a B, e nem maior que o B. Sobrou essas duas.
E a relação, o D, densidade do B, é igual à do C ou ela é menor? Gente, ele é menor, porque aqui é como se fosse o C também. Então, a densidade do A é menor que a densidade do B, que também é menor que a densidade do C. Ele pode tentar ludibriar você na questão dos sinais maior e menor também, porque muitas vezes alguém poderia colocar a alternativa E. Beleza? 39, questão de calorimetria envolvendo potência. Um cubo de gelo de massa 300 gramas, inicialmente a 0 graus Celsius, recebe calor de uma fonte de fluxo constante, que além de derreter esse cubo, ele aquece a água obtida até 80 graus, como mostra o gráfico. Realmente, aqui ele, em 20 segundos, ele quebra o estado físico sólido para o líquido e depois aqui até chegar a 80 graus Celsius, partindo do zero, chegando até 80. Muito bem claro e didático. Considere, lógico que ele tem que dar o calor latente da fusão do gelo, o calor específico da água e a temperatura de fusão da água igual a zero. Perfeito. E uma caloria é 4 joules. Admitindo que o calor fornecido pela fonte térmica seja absorvido pelo gelo e posteriormente pela água, ele quer saber qual é a potência. É lógico, né? Se está dando em watt, ele quer saber potência. Então, o que a gente precisa saber? O tanto de energia que ele deu. Quanto foi a energia que ele deu? Ele precisa saber do que envolvendo o gelo mais o que envolvendo a água. Vamos lá, fazer em azul primeiro. O que do gelo? É o que é igual. Se é transformação do estado físico, a gente usa o QML, o que mole. O que? Massa de gelo, 300 gramas. Não tem que usar quilo, não. Olha a unidade medida do calor latente, é caloria por grama. E aqui dá 80. Logo, a gente descobre que o Q do gelo é de 3 vezes 8, 24. 3 zeros, 24.000, ou também 24 vezes 10 a terceira. Boa. Q da água, vamos lá no Q da água. Q da água vai ser o que macete, porque ele já está em estado líquido e a gente só está aumentando a temperatura dele. Vamos lá. Q da água, massa de água 300 gramas, calor específico da água ele deu que é 1, e a temperatura final menos inicial, ou seja, 80. E aqui a gente chega na mesma valor, vai ser de 24 vezes 10 a terceira calorias. Tudo isso é em calorias. Então eu tenho no total, o meu Q total é de 48 vezes 10 a terceira calorias. Só que olha o que ele falou, cada caloria é 4 joules. Se uma caloria equivale a 4 joules, quanto que vale 48 vezes 10 a terceira? É só multiplicar por 4. Isso vai dar 48 vezes 4. 32, 4 vezes 4, 16, 192, beleza? Então vai dar 192 mil joules. Olha que beleza! Por que você deixou 1000? Porque lembra que a resposta tem o quilowatt? Olha como vai ficar mais fácil agora. Então vamos na potência agora. Potência a gente sabe que é energia dividido por tempo. Potência é igual a energia de 192 vezes 10 a terceira, dividido pelo tempo. Ele demorou 40 segundos para fazer essa transformação toda, por isso que a gente divide por 40. Olha como vai ficar fácil agora. 192 por 4 a gente já fez, que é a equação aqui de cima, vai dar 48. Além disso, o 10 a terceira é 1K, então ele fica como quilo, para a gente fazer o quilowatts. E a gente continua essa questão dividido por 10. Então a resposta vai ser de 4,8 quilowatts. Isso aqui ele tenta te forçar um pouquinho na matemática, mas com os breves macetes a gente consegue resolver toda essa questão. E por último, a questão de elétrica. Vamos lá. O circuito da figura foi construído usando os elementos ideais, por meio da manipulação de um reostato, que é um resistor variável e funciona conforme esquematizado. É possível controlar a corrente elétrica que se estabelece nesse circuito, ou seja, ele vai
mexer no contato deslizante, diminuindo ou aumentando a resistência, variando assim a corrente elétrica. Deseja-se que a corrente elétrica seja de quanto? 4 amperes, que passa pelo esse amperímetro. Qual que é o valor da resistência Rx que deve ser? Vamos lá. Lembrando do URI. URI é o que a gente vai separar na equação. O U, ele deu que é 36. A resistência aqui é a resistência equivalente vezes o I que a gente quer, que é 4. Logo, a gente descobre que nossa resistência equivalente tem que ser de 9 ohms. Só que essa não é a resposta, porque a gente já tem nessa resistência 4 e falta mais para chegar no X. Ou seja, a resistência equivalente são os 4 ohms mais o Rx. Isso tem que dar os 9 ohms. Nesse caso, o Rx tem que ser no valor de 5 ohms, que essa é a resposta correta. Alternativa A, questõezinhas de física muito brandas, muito tranquilas, ainda mais se tratando de uma universidade estadual, mesmo não tendo uma qualidade na coordenação geral.